Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao resumo de aula. No vídeo de hoje, nós iremos resumir a lição 7, que tem como título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Nesse vídeo, nós vamos compreender o atual contexto religioso, bem como os ataques que a Bíblia está sofrendo em relação à desvalorização do seu texto, a relativização de sua mensagem. É muito importante você assistir até o final, que nós vamos comentar um contexto, de uma maneira geral, político e religioso, que nós iremos ver a aplicação deste assunto na atualidade. O textuário diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está em 2 Timóteo 3,16. A verdade prática, a Bíblia é a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus, por isso não podemos relativizá-la. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17, que nós iremos comentar ao longo da lição. A palavra-chave é relativização. Como antecipado, nós vamos ver alguns aspectos desses novos paradigmas, ou pelo menos o novo paradigma que está querendo se impor na sociedade. Vamos ver os termos desconstrução e relativização em relação à Bíblia Sagrada, explicar esse processo, como se constrói uma narrativa de criminalizar a opinião. Vamos pontuar também algumas metodologias teológicas dessas novas teologias que estão surgindo e vamos afirmar aqui que a Bíblia ainda continua sendo a mesma, ela é revelada e inspirada por Deus. Nós iremos para o nosso esquema resumo, lembrando que ele sempre fica disponível ao longo do vídeo. O primeiro ponto, a Bíblia e o espírito desta era. O número 1, a desconstrução. É muito comum na atualidade nós lermos algumas coisas a respeito desta palavra desconstrução, bem como nós vermos também algumas divulgações de alguns termos, como por exemplo, a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, e mesmo o termo desconstrução, como afirmei anteriormente. Isso mostra uma cultura que está se levantando contra os valores absolutos. Essa cultura contemporânea ou pós-moderna naturalmente se opõe contra os valores do cristianismo. Um novo paradigma cultural tem se levantado, tem se construído ou tentado se construir em oposição ao cristianismo. Nós sabemos que paradigma é um modelo pelo qual a sociedade se espelha e se constrói em cima dele. Em João capítulo 8, versículo 32, o versículo 31, Jesus dizia aos discípulos que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe, a verdade absoluta. Existe um modelo, um paradigma pelo qual a sociedade se baseia. E qual é essa verdade? Em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe, o caminho, singular, tem a ver com o meio, com o acesso do homem a Deus. Jesus é o único meio, o único acesso do homem a Deus. A verdade, singularidade. Jesus é a verdade absoluta, a palavra de Deus que se fez carne e se revelou para a humanidade. A verdade, nós temos um padrão, um paradigma, um modelo a ser seguido. E é a palavra de Deus, a verdade de Deus para a humanidade. E a vida absoluta, ou seja, não é uma vida perene, passageira aqui na terra, mas a vida eterna só por meio de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Esse novo paradigma cultural tem se levantado contra o cristianismo. Nós vemos aqui que o cristianismo é um dos paradigmas pelo qual a sociedade ocidental tem se firmado, tem se baseado. E é um perigo nós dissolvermos esses paradigmas, esses alicerces da nossa sociedade. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz a palavra de Deus, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não tome a forma do mundo, mas renove o vosso entendimento. Não podemos dar vazão a esses novos paradigmas. Temos um modelo a ser seguido, e o modelo é baseado na palavra de Deus, o cristianismo por meio de Cristo Jesus. Ele é um modelo a ser seguido. O número 2, o relativismo. Dentro desse novo paradigma cultural que tem se levantado contra o cristianismo, não existem valores absolutos. Tudo depende do ponto de vista, tudo é relativo. Também não existem parâmetros pelos quais a sociedade pode se basear. Ora, se não há parâmetro, a sociedade fica instável. Isso é perigoso. Se a sociedade não tem com que se basear, se solidificar em valores absolutos, com certeza tende a se desestabilizar e a consequência é uma crise. Observe, em Isaías 40, versículo 8, diz a palavra do Senhor: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é o parâmetro da sociedade ocidental. E esse novo paradigma quer relativizar os parâmetros dados por Deus à sociedade. No Salmo 119, versículo 89, diz a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Observe, ela é eterna. Não são valores desse mundo. A palavra de Deus é um valor eterno. Ela é um paradigma para a nossa sociedade. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, como a palavra ela se fez carne, o escritor aos Hebreus afirma que em Jesus Cristo, a palavra de Deus que se manifestou à humanidade em forma humana, ele, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esses novos paradigmas que têm se insurgido e se mostrado em oposição ao cristianismo, nós fizemos uma observação aqui. É o velho marxismo cultural. As ideias do filósofo Karl Marx, que ele escreveu no Manifesto Comunista de 1848. Lá no manifesto, ele mostra uma de suas ideias, que é abolir as verdades eternas. Para Marx, não existe verdade absoluta. Ora, se abole as verdades eternas, se abole os referenciais da sociedade, ela fica instável. Nós devemos observar isso. Fizemos um vídeo em relação ao marxismo cultural na primeira lição e nós fizemos um recorte. Vamos deixar aqui no card para você observar. As verdades eternas, exemplo disso, a liberdade e a justiça. Marx queria abolir. Se não há referenciais, se não há liberdade, se não há justiça, se tudo é relativo, a sociedade fica sem referencial. Isso dá uma instabilidade social e leva ela a uma crise. Era justamente o que Marx queria, uma revolução. A revolução que Marx queria, hoje é aplicada através de pautas na sociedade e nós devemos observar isso. Assista o vídeo que nós vamos deixar aqui. O segundo ponto, a Bíblia e o politicamente correto. O número 1, a criação de uma narrativa. Nós observamos que a construção do politicamente correto desta narrativa não foi algo aleatório, foi muito bem pensado. O politicamente correto é uma narrativa pelo qual veio para destruir os fundamentos da sociedade ocidental, notadamente o cristianismo e os valores morais judaico-cristãos. Observe que isso é uma aplicação do marxismo cultural que nós comentamos um pouco no ponto anterior. Nele não há espaço para os valores éticos morais do cristianismo, são construídos outros valores pelos quais veio para tentar substituir os valores do cristianismo. Nessa narrativa não há espaço para a Bíblia. O número 2, a criminalização da opinião. Pensar diferente dessa narrativa, a pessoa pode estar sujeita à censura. Nós observamos nessa construção de narrativa a criminalização da opinião. Ou seja, uma aplicação de um método chamado de ditadura de opinião.
a aplicação dessa metodologia, nós vemos sites cristãos conservadores sendo censurados, há uma tentativa de normatizar a censura nas redes sociais. Isso nada mais é do que uma aplicação de um dos objetivos do Manifesto Comunista de 1848, abolir a liberdade. Marx ele queria abolir a liberdade, e as pautas que estão sendo construídas, implantadas na sociedade hoje, é justamente para tentar abolir a liberdade individual, bem como a coletiva, criminalizando a opinião, censurando os meios de comunicação, inclusive a internet, as redes sociais, criminalizando a opinião. Algum tempo atrás, nós escutamos a seguinte frase: política e religião não se discute. Observe que isso é uma construção de uma narrativa muito bem formulada. Enquanto a minoria de elite política tem se instalado no poder, tem imposto sobre a maioria religiosa o seu querer, falando de política para controlar a maioria, isso nós vemos a construção de uma narrativa. É bom nós observarmos essas narrativas, porque na atualidade existe um esforço gigantesco para controlar a opinião pública. Política e religião sempre andaram lado a lado na história bíblica, bem como na história secular. Temos liberdade hoje para falar de política, e a nossa recomendação: fique por dentro do que a política está desenhando ou se desenvolvendo para a nossa sociedade, enquanto temos liberdade. Enquanto temos liberdade, podemos falar de política, porque no futuro próximo podemos perder essa liberdade. Os nossos filhos poderão não ter liberdade para falar de Jesus, para falar de religião. Enquanto temos liberdade, podemos falar de política, porque podemos perder a nossa liberdade para a ditadura da opinião. E um futuro breve, nós poderemos ter nossos filhos sem liberdade para falar de Jesus. Enquanto temos liberdade, falamos de política, porque amanhã podemos não ter liberdade para falar de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto: a Bíblia e o outro evangelho. O número 1, uma nova metodologia. Dentro dessa cultura pós-moderna existe uma necessidade de ressignificar a Bíblia, trazendo uma nova interpretação, uma hermenêutica centrada no leitor. Nessa tentativa de ressignificar a Bíblia, está mais para ajustar a Bíblia ao seu modo de vida do que a pessoa se converter dos seus pecados e se ajustar aos padrões de Deus, à vontade de Deus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 9, Paulo diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Essa cultura pós-moderna, o ressignificar a Bíblia, nada mais é do que um outro evangelho que Paulo diz que é anátema. O número 2, novas teologias. O marxismo cultural, ou velho marxismo, como aqui o comentarista chama, ele tem trazido outras palavras para as teologias atuais, como o evangelho social, teologia inclusiva ou teologia da libertação. Aqui nós acrescentamos teologia inclusiva, por exemplo, os relacionamentos homoafetivos estão incluídos ali. A teologia da libertação é uma aplicação do marxismo cultural dentro da religião, não importa ela. Nasceu dentro do cristianismo católico, depois foi para o cristianismo evangélico e se propagou em outras religiões também. O marxismo cultural dentro do cristianismo, notadamente. Aqui nós vemos, por exemplo, que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico, homoafetivo. Essas novas teologias do marxismo cultural sendo aplicadas na religião. E quem pensa diferente e destoa, tem palavras de ordem que eles atacam as pessoas, como, por exemplo, o discurso de ódio, que é muito comum ouvirmos nessa sociedade pós-moderna. O ponto 4, a Bíblia, sempre atual, palavra de Deus. O número 1, revelada por Deus. A Bíblia, ela é um texto antigo, mas com a mensagem atual. A Bíblia, ela sempre é atual. Ela sempre está disponível para mostrar que os seus valores é eterno. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, está na leitura bíblica, Paulo diz: toda a escritura divinamente inspirada.
é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Observe, toda a Escritura. Aqui Paulo fala da totalidade dela. Alguns comentários nós vemos que essa expressão toda a Escritura seria aplicada apenas ao Antigo Testamento, que no versículo 15 Paulo diz que Timóteo, desde a meninice, sabe as sagradas letras. Mas se observarmos o contexto, lá no versículo 14, por exemplo, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado. Observe, o que Timóteo tinha aprendido com Paulo, no versículo 10 ele diz: tu tens seguido a minha doutrina. A doutrina de Paulo. Aqui Paulo lhe escreve a segunda carta a Timóteo no final de sua vida, antes de ser martirizado. E já existia todo um conjunto de escritos do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo. Aqui nós poderíamos dizer que a carta aos Efésios, que foi direcionada àquela igreja, ele tinha deixado Timóteo naquela igreja. Então, Timóteo com certeza já tinha tomado ciência da carta aos Efésios, pelo menos. E outros escritos que Paulo tinha escrito também circulavam nas igrejas cristãs do primeiro século. Aqui nós podemos concluir com essa rápida reflexão que a doutrina de Paulo, no versículo 10, que ele diz, a minha doutrina, e depois ele diz, tu permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, e ele faz uma aplicação depois, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Toda a escritura divinamente inspirada é a totalidade das escrituras, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Aqui nós vemos que a Bíblia, ela é um texto antigo, mas com uma mensagem atual. Ressignificar a Bíblia é igual a uma heresia, e que Paulo diz que é doutrina de demônios. Lá em 1 Timóteo 4:1 ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe, não podemos ressignificar a Bíblia, adaptar a Bíblia ao nosso ver, ao nosso padrão de vida, não. Mas temos que reconhecer o nosso pecado e procurar obedecer a palavra de Deus. De acordo com a vontade de Deus, nós temos que nos adaptar à sua palavra. Temos que nos converter, melhor dizendo, à sua palavra. O número 2, inspirada por Deus. Além da Bíblia ser revelada, ela é inspirada. A Bíblia é inspiração divina. É diferente de outros livros. A Bíblia é o único livro onde, quando nós lemos, o seu autor está presente, o Espírito Santo, que inspirou os escritores sagrados. A Bíblia é diferente de outros livros. Os outros livros, por exemplo, já os seus autores podem ter até falecido e não está presente. Mas a Bíblia, o seu autor divino, está presente quando a lemos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, mais uma vez, toda a escritura divinamente inspirada, é inspirada por Deus. A Bíblia, portanto, é inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Queridos, ficamos por aqui. Essa lição é de suma importância. Acesse os links dos nossos vídeos que nós indicamos aqui e leia as coisas que ali colocamos, o artigo e um estudo sobre o comunismo à luz da Bíblia e dos direitos humanos. Tomamos cuidado, porque a Bíblia continua sendo a palavra de Deus e ela é eterna. Ressignificá-la é perigoso, é uma heresia. Relativizar a Bíblia também é uma heresia. De acordo com esse estudo, nós aprendemos hoje que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Tomemos cuidado com essas novas doutrinas, essas novas teologias, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.